Boa noite. Boa noite. A variante Ômicron multiplica a busca de testes de Covid no Brasil. Laboratórios desmarcam exames agendados. E a Associação de Medicina Diagnóstica recomenda prioridade para pacientes com quadros graves e profissionais da saúde. O primeiro-ministro Boris Johnson pede desculpas no parlamento britânico pela festa na sede do governo durante um lockdown. Chuva e lágrimas em Minas Gerais. O número de mortes quase dobra de um dia para o outro. São 340 municípios em situação de emergência, quase 40%. Em Goiás, regiões produtoras de arroz estão debaixo d'água. A Polícia Civil de Pernambuco anuncia ter identificado quem matou a menina Beatriz com 10 facadas. Mas a mãe da criança exige as provas. O Papa Francisco faz uma visita surpresa a uma loja de Roma. E a chuva que abriu crateras na Via Dutra faz uma família de São Paulo reencontrar uma integrante desaparecida. O Jornal Nacional está começando. Subiu para 18 o número de mortos por causa das chuvas de janeiro em Minas Gerais. 341 cidades estão em situação de emergência. Hoje não choveu em Brumadinho, mas a cidade ainda está debaixo d'água. Do alto, a dimensão. Casas cobertas até o telhado. Dos carros e caminhões, só dá para ver o teto. Dos ônibus, também. Esse chegou a tombar. E sem eles, o barco vira o principal meio de transporte. Nem as máquinas que ajudariam na limpeza escaparam da enchente. Em Juatuba, bairros inteiros estão tomados pela enchente. Mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. A Lorena, de 19 anos, está grávida e teve que sair correndo de casa. Deu para passar mostrando os documentos e sair correndo, né? Mente morrer alagada. 5 bairros continuam ilhados em São Joaquim de Bicas. Segundo a prefeitura, 7% da população estão fora de casa por causa dos alagamentos e deslizamentos de terra. No distrito de Macacos, em Nova Lima, a lama invadiu estradas, interditando os principais acessos. Ayrton está com medo do desabastecimento. Que tinha, que o pessoal já comprou tudo já e já não está tendo mais. E o pessoal não está tendo jeito de trazer, né? Leite, ovo, carne já não está tendo mais, né? A Defesa Civil de Minas Gerais registrou 5 mortes nas últimas 24 horas. Em Contagem, um operário morreu soterrado após a queda de um muro. De acordo com a Defesa Civil, ventos fortes afetaram a estrutura do galpão onde ele trabalhava. Um soterramento também tirou a vida de um homem de 55 anos em Ouro Preto. Na Serra do Cipó, um raio matou um escalador de 46 anos. E 2 mulheres morreram depois de ter o carro arrastado pela correnteza em Perdigão. O número de cidades em situação de emergência por causa da chuva mais que dobrou de ontem para hoje. Casas, árvores e bairros inteiros também estão tomados pela água em Mário Campos. Dos 300 imóveis que foram inundados com o transbordamento do rio Paraopeba aqui em Mário Campos, cerca de 200 continuam submersos. Os moradores ainda não sabem quando vão poder voltar para casa. Eles precisam esperar a água baixar e a Defesa Civil avaliar a estrutura dos imóveis. Seu José passa horas esperando por este momento. Deixa a água baixar para mim ver como é que está a situação da minha casa. É crítico e é triste. Dona Balbina teve que sair às pressas com as 2 filhas pequenas quando a chuva começou. Hoje recebeu a notícia que a casa dela está com a estrutura comprometida. É complicado porque eu tenho 2 filhas pequenas para criar e a vida inteira eu trabalhei para batalhar para ter o que eu tenho hoje e me ver numa situação vivendo de favor é complicado. Onde a água baixou, o cenário é de devastação. O carro revirado, preso na lama, mostra que a água levou quase tudo que encontrou pela frente. O distrito de Honório Bicalho, em Nova Lima, está devastado. Casas vieram abaixo, quarteirões inteiros foram destruídos. Para todo lado, é só isso que se vê. Agora a gente consegue ver o chão, antes não conseguia ver nada. É uma camada bem grossa, bem espessa de lama mesmo. O Rafael mal consegue chegar na marcenaria para começar a limpeza. Dá vontade de jogar tudo no chão e começar tudo de novo, porque a situação que eu não sei como é que eu vou conseguir chegar atrás lá nas minhas máquinas, que eu tô precisando de tirar elas lá para poder
trabalhar. Máquinas e caminhões tentam limpar o que sobrou. Esse terreno se transformou num depósito no que um dia foram móveis e eletrodomésticos. Essa é a parte baixa de Honório Bicalho, a região que foi mais atingida. Nos fundos dessa rua passa o Rio das Velhas, que inundou e trouxe toda essa lama. Os moradores aqui estão fazendo mutirão para limpar toda essa área. Olha só, todo mundo trabalhando e dentro das casas a situação não é diferente. A gente agradece a Deus que tem a vida, mas ninguém tem mais nada. Acabou tudo. Em Raposos, as máquinas trabalham para que as ruas voltem a ser transitáveis. É a segunda vez em 2 anos que boa parte da cidade foi tomada pela enchente. Muito difícil, principalmente esse ano que parece que foi o triplo, quádruplo de barro. A água está demorando para escoar. Quase 12 mil dos 16 mil habitantes estão desalojados ou desabrigados. A Daniele conseguiu sair de casa só com a ajuda de vizinhos e encontrou força no pedido da filha, de 5 anos. Ô, mamãe, não deixa nada acontecer comigo, não. O olho encheu d'água e falei, vamos sair daqui. O jeito aqui tem sido encontrar força no companheirismo de quem sofre da mesma perda. Ajudar, tentar retirar aqui o máximo, depois ajudar os companheiros que precisam e juntos todo mundo consegue reerguer. As estradas mineiras estão cheias de pontos de interdição. Na MG30 em Nova Lima só dava para passar desviando de buracos. Em Joatuba, os caminhoneiros que tentaram passar pela MG 050 tiveram de voltar de ré por causa dos deslizamentos. São mais de 130 pontos de interdição nas rodovias federais e estaduais de Minas. Até às 6 horas da tarde, o balanço da Polícia Militar Rodoviária apontava 98 pontos de interdição parcial e 38 pontos de interdição total no estado. O inspetor Aristide Júnior explica que o maior desafio é tentar resolver tanta interdição surgindo ao mesmo tempo, numa malha viária tão importante, a maior do país. Muitos motoristas utilizam as rodovias de Minas como um caminho de passagem. A partir do momento que essas rodovias ficam interditadas, esses motoristas passam a ter problemas. Nós já temos um aumento no movimento de veículos nesse mês de janeiro. Aliado a isso, a grande intensidade de chuvas, a grande quantidade de problemas, aos motoristas muitas vezes sendo pego de surpresa e um somatório de fatores que ocasionou grandes transtornos para todos. Esta é a BR-356 na região metropolitana de Belo Horizonte. É a principal ligação entre BH e as cidades históricas aqui do estado. Por causa da chuva, uma cratera enorme se abriu na pista, que está totalmente interditada. Os motoristas que chegam até este ponto precisam fazer um desvio, que aumenta o percurso em cerca de 20 quilômetros. Cheguei aqui agora, me deparei com essa situação aí. O Douglas ia de BH para a cidade de Itabirito carregando ajuda. A empresa em que ele é funcionário foi contratada para trabalhar na recuperação dos danos causados pelos temporais. Teve que voltar. Tem pessoas que estão precisando da máquina para esses estragos da chuva que foi causado. Então a gente vamos lá ajudar, né? Fazer essa boa ação aí. O caminhão do seu Edson vai voltar vazio. Está interditada a estrada. Vou mandar a foto do local aqui para você. Tira a foto. Ele ia viajar para cidades vizinhas para buscar peças para mineradoras. Guardar o caminhão, fazer o quê, né? Tá tudo destruído, voltar para casa vazio e gastando diesel, né? Você pode ajudar. O G1 publicou uma lista de locais que estão recebendo doações para as vítimas da chuva em Minas Gerais. Você pode ver na web em g1.com.br ou no aplicativo do G1 para celular. A chuva em Minas também está provocando o aumento do nível do Rio Doce, no norte do Espírito Santo. Em Linhares e Colatina, dezenas de famílias tiveram que sair de casa. No centro-oeste, municípios de Goiás também decretaram emergência por causa da chuva. As nuvens carregadas são o que os especialistas chamam de corredor de umidade. É mais chuva que pode cair nas próximas horas. Na região do Rio Araguaia, a vegetação baixa, típica do Cerrado, está submersa. São mais de 15 dias de chuvas torrenciais. E os rios, como os da Chapada dos Veadeiros, sobem numa velocidade impressionante. O volume da água é tão grande que prefeituras de cidades turísticas, como Pirenópolis, recomendaram o fechamento das cachoeiras.
uma das principais atrações da região. Para atender pacientes de um povoado em São Miguel do Araguaia, esse médico teve de ir a pé pela área alagada. Eu tinha que passar e chegar até lá e a água já estava dando na cintura. Aí eu me aventurei a ir até lá, né, e invadir para fazer o atendimento. Pelo menos 17 cidades aqui de Goiás estão em situação de emergência. Segundo a Defesa Civil, 12 mil pessoas estão isoladas por causa dos temporais, que arrancaram pontes e também destruíram estradas. As estradas vicinais, as estradas de terra, viraram literalmente córregos e rios agora que você transita com barco até dentro de algumas cidades. Agora estamos ilhados. Olha como é que tá isso aqui. Olha, gente, onde a ponte veio parar. Vocês não estão entendendo. Olha a situação. Ficou esse galpão, olha. Em algumas regiões, o socorro só é possível de helicóptero. Prejuízos também na agricultura. Em Flores de Goiás, maior produtor de arroz do estado, a lavoura está perdida. Prejuízo de mais de 100 mil sacos de arroz que foram perdidos, a gente calcula, né? Esta climatologista lembra que o excesso de chuvas é consequência principalmente do Laninha, que traz umidade do oceano. Mas a ação humana também contribui para a destruição. O fenômeno Laninha ele já vinha se desenhando aí, se configurando há alguns meses. A consequência desse fenômeno tem sido cada vez mais severa. Por quê? Porque a gente está desmatando o cerrado, porque a gente ocupa áreas que não deveriam ser ocupadas. Com essa degradação do cerrado, isso fica bem pior. Mesmo com tanta chuva, algumas regiões do Brasil convivem com a ameaça de falta d'água. A Prefeitura de Sorocaba, no interior de São Paulo, anunciou hoje que a cidade vai voltar a ter rodízio no abastecimento de água a partir da próxima segunda-feira. A medida deve durar 30 dias. A principal represa, que abastece a população, chegou a ter apenas 18% de volume de água em dezembro, o que é considerado crítico. Atualmente tem 26%. A região metropolitana de Curitiba já enfrenta o rodízio há quase 2 anos, por causa dos longos períodos de estiagem. Hoje a situação é mais confortável, os reservatórios estão com 73% da capacidade. Mesmo assim, o rodízio vai continuar, só vai ser suspenso quando o volume chegar a 80%. O relatório do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que monitora a situação dos principais mananciais do país, aponta que nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, o nível dos reservatórios deve alcançar 40% da capacidade até o fim de janeiro. No Sul deve chegar a menos de 35%. Só nas regiões Norte e Nordeste, o volume deve passar dos 70%. Em São Paulo, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM, monitora os reservatórios. Essa represa em Franco da Rocha faz parte do principal sistema de abastecimento de água da região metropolitana de São Paulo, onde vivem 22 milhões de pessoas. Hoje, o volume do Cantareira está em 28,4%. E pelas projeções do CEMADEM, ele deve terminar o período chuvoso entre 34% e 49%, o que, segundo os especialistas, é pouco para enfrentar os meses de estiagem. Estamos vivendo em um momento de grandes variações, vamos dizer assim, climáticas, do clima, tanto das chuvas quanto das temperaturas. Vai ter momentos em que a água vai estar escassa mesmo, por conta que vai estar podem vir períodos longos de estiagem, de secas, que chamamos. O professor do Instituto de Energia e Ambiente da USP, Pedro Cortes, alerta que as chuvas em algumas regiões do Brasil permitem um alívio momentâneo, mas não significa que o risco de falta d'água passou. A situação ainda é crítica. É muito cedo ainda para a gente dizer que com essas chuvas a gente vai resolver a nossa situação, tendo em vista que nós estamos com um excesso de chuva em Minas, mas também nós estamos com uma estiagem forte na região sul do país. O que nós temos que fazer hoje, nós que estamos na ponta, né, da linha, nós consumidores, é aumentar a economia, economizar ainda mais. É possível economizar mais, mantendo a qualidade de vida. A concessionária informou que não há risco de falta d'água na região metropolitana de São Paulo e que as projeções indicam um aumento do nível dos reservatórios em janeiro e fevereiro. Enquanto isso, bombeiros estão combatendo incêndios em áreas de conservação de Mato Grosso do Sul.
O fogo consome a vegetação do Parque Municipal de Naviraí e do Parque Estadual das Várzeas, do rio Invinhema. Em 12 dias, o calor e o vento ajudaram a destruir 16 mil hectares. Hora de saber como fica o tempo nessa quinta-feira. Eliana, boa noite. Boa noite, Ana Luísa. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, depois de uma semana na área de temporal, finalmente Minas Gerais está fora dela amanhã. A chuva forte agora vai atingir Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão. Também Amapá, Pará, grande parte do Tocantins, parte de Mato Grosso e essa área entre São Paulo e o Paraná. Em Belo Horizonte vai chover, só que pouco e ainda bem, porque em apenas 12 dias choveu 480 milímetros, 30% da média do ano todo. Enquanto no Rio Grande do Sul, mesmo depois de algumas chuvas, o número de cidades que decretaram situação de emergência por causa da estiagem subiu mais. Agora são 209 municípios nessa situação aqui, Ana Luísa, segundo a Defesa Civil. E quando deve voltar a chover no Rio Grande do Sul, Eliana? Olha, a partir de domingo, mas também serão poucos dias de chuva consistente. Até lá fica assim, olha, com tempo firme, sol. Amanhã também nada de chuva aqui na maior parte de Santa Catarina e do Espírito Santo até o norte da Bahia, passando por essa área amarela aqui em Minas Gerais. Porto Alegre, Florianópolis e Vitória são as capitais ensolaradas e bem quentes. Já Maceió, Recife, João Pessoa, Teresina e São Luís terão chuva forte e a qualquer hora do dia. No norte, os maiores volumes estão previstos para Belém, Macapá e Manaus. Nas outras áreas chove menos. E no centro-oeste, a umidade relativa do ar vai despencar à tarde nessas áreas aqui em laranja, no sul de Mato Grosso e também em Mato Grosso do Sul, inclusive no Pantanal. Já nas capitais da região, chove um pouco e fica abafado. Em São Paulo, sensação de abafamento também. Vai ter mais sol que nos últimos dias e a chuva vem à tarde, com risco de temporal. E é preciso ter chuva para ter também arco-íris. Hoje um arco-íris duplo foi visto em Jaú, no interior de São Paulo. Não chega a ser raro, mas também não é sempre que acontece. Ele se forma assim quando tem uma cortina de chuva forte. Aí o segundo reflete o primeiro, como se fosse um espelho. Agora vamos falar do Rio, quase 40 graus. Próximos dias com pouca ou nenhuma chuva, aí as temperaturas disparam. Na segunda-feira, calorão de 39 graus. A última vez que fez 40 graus no Rio foi no fim de janeiro do ano passado, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Está fazendo já praticamente aí um ano, Ana Luísa. Pois é, não está fazendo falta, Eliana. Obrigada. Não tá se você estava com saudade desse calor. Não precisava, né? Não precisava. Diria o filósofo, desnecessário, né? Até amanhã, Eliana. Até amanhã. O Ministério Público de Minas Gerais abriu um inquérito sobre a queda do paredão de pedra que matou 10 pessoas em Capitólio no último sábado. O MP quer apurar se havia sinalização no lugar do acidente e mapeamento e fiscalização nas áreas de risco. Hoje teve alta o último dos 27 feridos. E depois de uma semana inteira de saudade, uma família de São Paulo reencontrou uma integrante que tinha desaparecido. A família já não sabia mais onde procurar a Adelaide, que tinha fugido de casa na terça-feira da semana passada. E descobriu que ela foi parar no meio da cratera que se abriu na Via Dutra depois de ver a notícia na televisão. Foi através da reportagem Jornal Nacional, daí eu passei a fazer os contatos. Agradeço todos a vocês e as pessoas que se dedicaram a isso aí. Na quinta-feira passada, 2 pistas da Via Dutra cederam depois de uma tempestade. 12 casas chegaram a ser interditadas. A Adelaide estava no meio dos escombros, camuflada. Mal dava para perceber. Olha lá, agora ele mexeu. As máquinas estavam em operação no local da obra. Foi um dos funcionários da obra lá que avistou um movimento, um vulto, aí pediu para a gente ir lá verificar o que era. Chegando lá foi constatado o animal no local. A equipe da concessionária levou a cachorrinha para um hospital veterinário. A Adelaide quebrou um ossinho de uma das patas, mas não precisou ser operada. 5 dias depois, os donos descobriram o paradeiro da cachorrinha e olha, esse é o momento do reencontro. Olha aí, que alegria. Fiquei muito feliz
por terem socorrido, até porque não é todo dia que isso acontece e eles terem esse ato de ver e ir ajudar, eu achei muito lindo. Ela só foi devolvida agora porque a família teve que provar que era responsável por ela. A Adelaide finalmente voltou para casa e já está no quintal se divertindo com os outros 7 cachorros da família. O Papa visitou de surpresa uma loja de discos em Roma ontem à noite. Um repórter flagrou o passeio que durou cerca de 10 minutos. Um porta-voz do Vaticano disse que Francisco abençoou o lugar que passou recentemente por uma reforma. Antes de ser Papa, Francisco frequentava a loja e fez amizade com os donos. Ele ganhou de presente um CD de música clássica. A seguir, o presidente Bolsonaro autoriza viagens aéreas em classe executiva para 520 integrantes do governo. A Polícia Civil de Pernambuco anuncia a conclusão do caso de assassinato da menina Beatriz. Mas a mãe da criança exige provas. O governo federal editou uma proposta que permite renegociar dívidas de empresas que aderiram ao Simples Nacional. É um projeto bem menos abrangente que o aprovado pelo Congresso, que o presidente Bolsonaro vetou. Funcionando há 21 anos, o restaurante na Vila Madalena, em São Paulo, teve que suspender as atividades 2 vezes durante a pandemia. Foram 8 meses sem faturamento. A dona, a Tita, não conseguiu pagar todas as contas e esperava poder refinanciar a dívida de R$20 mil do Simples. Seria um pesadelo, né? A minha empresa perder esse enquadramento no Simples, porque a gente tem outras dívidas, nós temos que equacionar uma série de dívidas adquiridas ao longo desses meses de pandemia e perder o Simples nesse momento seria terrível. A preocupação da Tita é a mesma de milhares de outros microempreendedores individuais e micro e pequenos empresários. Com atraso no pagamento, eles podem ser excluídos do Simples Nacional, um regime tributário simplificado. Em dezembro do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de parcelamento de dívidas para quem está no Simples, com descontos sobre juros, multas e encargos proporcional à queda de faturamento durante o auge da pandemia no ano de 2020. Mas o presidente Jair Bolsonaro vetou o projeto. Alegou que a proposta desrespeitava a lei de responsabilidade fiscal, porque abria mão de recursos que seriam arrecadados sem indicar uma fonte para compensar essa perda. A reação no Congresso foi dura. O projeto beneficiaria mais de 8 milhões de empresas. Para tentar amenizar o clima, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional criou uma alternativa ao programa vetado, só que com uma abrangência muito menor. Um edital e uma portaria que permitem a negociação de dívidas do Simples, apenas para quem já está na dívida ativa da União. Quando o devedor é negativado e pode ser cobrado na Justiça. Ficaram de fora todas as empresas que ainda não foram inscritas na dívida ativa e têm atrasos com a Receita Federal. O Ministério da Economia calcula que 1.800.000 empresas estão inscritas na dívida ativa da União por débitos do Simples e poderão se beneficiar. As dívidas somam 137 bilhões de reais. Mas o presidente do Sebrae defende a derrubada do veto pelo Congresso. A derrubada do veto vai atender, então, a micro e pequena empresa brasileira. E mais do que isso, a micro e pequena empresa brasileira é vital para a retomada do Brasil, para a geração de empregos e para a geração de rendas. Além do refis do Simples, parlamentares e governo estão buscando um acordo para evitar que milhares de micro e pequenos empresários sejam excluídos do Simples ao final de janeiro. Segundo o deputado Marco Bertaioli, do PSD, que foi o relator do projeto, a ideia é prorrogar o prazo para a regularização dessas empresas, passando do dia 31 deste mês para 31 de março. É absolutamente correto prorrogar esse prazo no mínimo para 31 de março, para que em fevereiro o Congresso possa derrubar o veto ao Refis Nacional, as empresas possam ter aí 45 dias para aderir ao parcelamento do Refis e, na sequência, estarem aptas a estarem aderindo ao Simples de 2022. O ministro do STF, André Mendonça, determinou que o presidente Jair Bolsonaro, a Câmara e o Senado
apresentem informações em 5 dias sobre a aprovação do valor de 5 bilhões e 700 milhões de reais para o fundo que vai financiar as eleições neste ano. A medida foi prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O ministro é o relator de uma ação do Partido Novo que argumenta que a proposta não apresenta fonte de recursos para custear a despesa bilionária e que isso é inconstitucional. A Procuradoria-Geral da República e a Advocacia-Geral da União têm 3 dias para se manifestar. Um decreto do presidente Jair Bolsonaro autorizou que cerca de 520 integrantes do governo federal passem a viajar para o exterior em classe executiva quando o voo durar mais de 7 horas. Os beneficiados são centenas de assessores e também os ministros do governo. Poltronas da classe executiva são mais confortáveis do que as da classe econômica e, por isso, podem custar o triplo. O decreto de Bolsonaro determina o contrário daquele que foi assinado pelo então presidente Michel Temer em 2018. Temer tinha decidido que passagens aéreas para ministros e servidores deveriam ser compradas sempre na classe econômica. E quem quisesse classe executiva deveria pagar a diferença do próprio bolso. A Secretaria-Geral da Presidência declarou que o objetivo do decreto do presidente Jair Bolsonaro é, abre aspas, mitigar o risco de restrições físicas e de impactos em saúde dos agentes públicos que precisam se afastar em serviço da União ao exterior, a fim de tentar atenuar eventuais efeitos colaterais em face de déficit de ergonomia e evitar que tenham suas capacidades laborativas afetadas. Fecha aspas. Ou seja, o presidente Bolsonaro teria procurado evitar que o aperto da poltrona da classe econômica afete a capacidade de trabalho de quem viajar para o exterior com passagens pagas pelo governo. A Polícia Civil de Pernambuco anunciou ter identificado o autor do assassinato da menina Beatriz. Ela foi morta a facadas há 6 anos em Petrolina. Lucinha e Sandro viajaram mais de 700 quilômetros durante toda a madrugada em busca da resposta que esperam há 6 anos e 32 dias. Quem matou Beatriz com 10 facadas, a caçula da família de 7 anos de idade? Os pais queriam acompanhar a entrevista na Secretaria de Defesa Social sobre a elucidação do crime, mas foram barrados na entrada. Eu quero entrar e ele tem que me responder as perguntas que nós temos. Lucinha e Sandro foram autorizados a entrar 15 minutos depois. Beatriz foi assassinada durante a festa de formatura da irmã, em 2015, no colégio Nossa Senhora Auxiliadora, em Petrolina. Ela se afastou da mãe por alguns minutos para beber água. O corpo foi encontrado 40 minutos depois, perfurado de facadas, neste depósito perto da quadra onde acontecia a festa. 2.000 pessoas estavam no local. Era o início da luta de uma família em busca de justiça. No mês passado, Lucinha fez uma caminhada de 23 dias do sertão até a capital para cobrar uma solução para o assassinato de Beatriz. Agora, a polícia diz ter chegado ao autor com a realização de exames de DNA que compararam o material encontrado no cabo da faca usada no crime com o material de 125 suspeitos. Todos estão presos. As amostras de material biológico fazem parte do Banco de Genética Forense da Polícia Científica. O principal suspeito é Marcelo da Silva, de 40 anos. Ele cumpre pena desde 2017 por um estupro de menor e 2 assaltos. Segundo o secretário de Defesa Social, desde 2019, o DNA de Marcelo da Silva estava no banco de dados e ele já era considerado suspeito de matar Beatriz. Na semana passada, foi feita uma nova coleta de material genético. Esta semana, o resultado dos exames saiu, confirmando a prova científica. Quantos % de certeza de que ele é o assassino? Segundo o laudo, é certeza absoluta, porque a margem dentro da população existente, como são os laudos genéticos, não deixam dúvidas. Marcelo da Silva estava em liberdade condicional
E, segundo a polícia, em Petrolina, no dia do assassinato da menina. A polícia diz que é ele quem aparece nestas imagens, andando do lado de fora do colégio. Ele pega uma faca escondida num canteiro e que seria usada para praticar o crime. Com base na prova técnica do exame de DNA, os delegados da Força Tarefa que investigam o crime foram até o presídio de Salgueiro interrogar o principal suspeito do assassinato. 4 horas de interrogatório. Segundo a polícia, ele confessou o crime. Disse que entrou sem dificuldade na festa, armado para conseguir dinheiro. Dentro da escola, encontrou a menina, que se assustou e começou a gritar. Ainda segundo a polícia, ele puxou Beatriz para uma sala isolada e começou a esfaqueá-la na tentativa de calar a menina. Lucinha e Sandro acreditam que a prova científica pode indicar o assassino, mas esperam que a polícia encontre mais provas para garantir que o culpado seja condenado pela justiça. Esse resultado do DNA, ele é muito importante, a gente sabe que é incontestável o resultado, mas precisa se colocar ele na cena do crime. Outros elementos precisam ser realizados e eles não nos apresentaram isso. Na verdade, não foi realizado ainda, não foi feito. O que vai acalmar o seu coração de mãe? Quando eu tiver a certeza plena de que é ele realmente o assassino. O Ministério Público diz que o perfil genético é uma prova relevante, mas pediu a realização de novas diligências e perícias complementares. A polícia diz que as investigações vão continuar. Tivemos marcos importantes da elucidação desse crime na data de ontem, com esse laudo e com o interrogatório e confissão do acusado. Mas permanecemos trabalhando para compilar tudo que é necessário para ser encaminhado ao Ministério Público em autos complementares. A seguir, a multiplicação de casos da Ômicron provoca escassez de testes em laboratórios. O primeiro-ministro britânico admite que foi a uma festa em pleno lockdown. O aumento de casos de Covid está provocando uma escassez de testes em laboratórios pelo Brasil. Em todo o país, as histórias se repetem. São muitas pessoas com sintomas de Covid ou que tiveram contato com alguém que testou positivo, como a Fernanda, que não conseguem fazer testes para saber se estão contaminados. Eu marquei o exame numa clínica particular, num laboratório particular, para sexta-feira, agora dia 14. Só que hoje eles entraram em contato comigo para cancelar. Informaram que não há insumos para realizar o exame. Muita gente que marcou o teste tem recebido dos laboratórios mensagens como esta. Devido à sobrecarga de pedidos, houve um desabastecimento temporário de insumos para a realização de novos exames. Por esse motivo, não será possível confirmar seu agendamento. A Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica, que reúne laboratórios responsáveis por 65% dos exames realizados na rede particular, diz que a corrida global por testes provocou uma escassez de insumos e não há previsão para a normalização do fornecimento. A associação recomenda que alguns pacientes sejam priorizados. Existem laboratórios que têm estoques para mais de um mês, alguns que já têm seus estoques finalizados, de modo que é uma situação que varia muito. Pacientes hospitalizados, gestantes, pacientes que serão submetidos a cirurgias, profissionais que atuam em equipes de saúde e outros profissionais que trabalham em áreas essenciais. Esses são profissionais que precisam ser, de alguma maneira, atendidos. Neste laboratório, no sul de Minas Gerais, há poucos exames disponíveis. A previsão mais próxima que a gente ouviu de estarem chegando esses kits é 10 de fevereiro. E a situação está ficando um pouco desesperadora, porque a procura aumentou demais nos últimos dias. Nas farmácias, a busca explodiu. A Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias pede que apenas pacientes com sintomas procurem agendamento. A Rede DOR, uma das maiores redes de hospitais particulares do Brasil, afirma que com a demanda e a limitação de recursos, está priorizando pacientes com indicação clínica, internados e profissionais de saúde.
Há mais de uma semana, unidades públicas têm registrado filas imensas. São pessoas à procura de exames de Covid. A Fiocruz, que é responsável pelo fornecimento de testes ao Ministério da Saúde, informou que a entrega está dentro do cronograma, mas que já avalia com fornecedores acelerar o envio de insumos. O vice-presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia, Alberto Chebabo, diz que na falta de testes é preciso ficar atento. Então a gente toda hora sabe de alguém que esteve junto com a gente, que está junto com a gente, que se infectou. O que a gente tem recomendado é siga observando a possibilidade de aparecimento de sintomas, né? E caso os sintomas comecem a aparecer, se afaste imediatamente das suas atividades e faça o isolamento recomendado como se fosse Covid. O Ministério da Saúde afirmou que faz o monitoramento dos insumos rotineiramente, que a aquisição dos exames é de responsabilidade de estados e municípios e que desde o início da pandemia distribuiu mais de 27 milhões de testes PCR e mais de 38 milhões de testes rápidos. De um mês para cá, por causa do aumento de casos de doenças respiratórias, o número de consultas em telemedicina disparou. A Samanta voltou de viagem com dor de cabeça, dor no corpo e tosse. Se isolou e decidiu consultar um médico sem sair de casa. Peguei meu celular, liguei em alguns minutos, eu fui atendida. Pelo celular, o médico enviou o pedido de exame. Era a Covid. A telemedicina te traz essa segurança de você não expor ninguém ao vírus que você possa estar e de nem se contaminar com algum outro vírus. A Sociedade Brasileira de Infectologia recomenda que só deve procurar o atendimento presencial o paciente que apresenta sintomas mais graves, como falta de ar, cansaço extremo, baixa saturação, febre que não passa. E indica a teleconsulta para quem estiver com sintomas leves. Para evitar de ir presencialmente nas UPAs, nas unidades de pronto atendimento, e sobrecarregar essas unidades, em que nós temos visto em várias cidades brasileiras, e deixem para consultar presencialmente quem tiver sinais de alerta, que são sinais que recomendam, sugerem que possa ser uma infecção mais grave, com pneumonia, e aí, nesse caso, precisa ser presencial. Na rede privada, os atendimentos remotos com suspeitas de doenças respiratórias saltaram de 7 mil para 15 mil por dia em dezembro. Agora, essa média já está em 50 mil. A cada um dia e meio, a gente está vendo dobrar essa quantidade de atendimentos e não há diferença alguma em termos das possibilidades que o paciente tem de receber orientações, informações, tratamentos, diagnósticos, documentação, igualzinho no presencial. Pelo menos 9 capitais também oferecem de graça o serviço. Em Florianópolis, o número de teleatendimentos aumentou 14 vezes nos últimos dias. Em Campo Grande, a procura está 85% maior. Em Curitiba, a média diária de consultas virtuais subiu quase 90%. Na central de teleatendimento da Secretaria de Saúde de Curitiba, a procura começou a crescer na última semana de dezembro e disparou nos primeiros dias de janeiro. A equipe de enfermeiros, técnicos de enfermagem e médicos precisou ser ampliada. E quase todo mundo que liga para cá relata sintomas que podem indicar o diagnóstico de Covid ou influenza. Você teve dor muscular, você teve depois na sequência dor de cabeça, você também teve tosse, confere, e você teve febre acima de 38, isso? Mesmo com mais profissionais atendendo das 8 da manhã às 8 da noite, a espera tem passado de 1 hora em alguns momentos do dia, mais tempo do que o registrado no pico da pandemia. É um tsunami que veio para nós. Eu diria que é melhor esperar em casa aguardando um atendimento virtual do que espalhar vírus ou ir buscar vírus numa unidade aí de atendimento, seja um PA, seja uma unidade básica de saúde. É muito, muito, muito mais seguro, ágil, fácil e o atendimento mesmo, com prescrição, com exame, né? E acho que o mais importante, se o médico achar que você precisa ir presencialmente, eu tenho certeza que ele vai falar. Depois de o número de internados por Covid quase dobrar em São Paulo nesses primeiros dias de janeiro, o governador João Dória, do PSDB, recomendou que eventos musicais e festas
limitem o público a 70% da capacidade do local em que forem realizados e que exijam comprovante de vacinação. No caso dos estádios, não é só uma recomendação, mas uma regra. A Bahia passou a exigir comprovante de vacinação em bares e restaurantes e também reduziu o público em eventos para conter o número de casos. Filas em pontos de testagem para Covid em Salvador. Espera também para atendimento nos postos de saúde da capital baiana, que vive um surto de gripe e aumento expressivo dos casos de Covid. Pelo menos 9 agências bancárias estão fechadas porque os funcionários estão com a doença e precisam ser isolados. Afastamento também de profissionais de saúde que atuam no município. São mais de 2.000 em licença médica. Um decreto publicado pelo governo da Bahia essa semana reduz de 5.000 para 3.000 a presença de público em eventos no estado. É necessário apresentar comprovante de vacina, que passa a ser exigido ainda em bares, restaurantes e locais como parques públicos estaduais. Nos primeiros 10 dias do ano, a Bahia registrou um aumento de 800% em casos de Covid. A maioria em Salvador, para tentar frear o vírus e impedir que casos graves sobrecarreguem os hospitais, a Prefeitura da capital baiana começou uma mega operação de vacinação, ampliando o número de postos e estendendo o horário de atendimento para garantir mais gente vacinada ou com dose de reforço. Nós temos 1.400.000 pessoas que no dia de hoje ainda não voltaram para tomar a segunda dose. Temos mais 1 milhão que não voltou para tomar a dose de reforço e um grande número de pessoas que não tomou dose alguma. Magali enfrenta a doença pela segunda vez. Vacinada com 2 doses, está em casa, com sintomas mais leves do que na primeira infecção. A vacina traz essa tranquilidade de saber que eu estou vacinada e que provavelmente a chance de ser um quadro mais grave é muito, muito pequena. A Anvisa recomendou ao governo federal a suspensão definitiva da atual temporada de navios de cruzeiro no Brasil, diante do aumento de casos da Ômicron, que chamou de vertiginoso. No dia 31 de dezembro, a agência já havia recomendado uma suspensão temporária por causa do aumento de casos de Covid entre passageiros e tripulantes. O documento foi encaminhado aos Ministérios da Saúde e da Casa Civil. A Malu Maza tem os números da pandemia e da vacinação reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. Boa noite, Malu. Boa noite, Bonner, Ana Luísa, e uma boa noite a todos. De ontem para hoje, o país registrou 138 mortes por Covid. No total, 620.419 brasileiros perderam a vida para a doença. Nas últimas 24 horas, foram 88.464 novos casos conhecidos. O total desde o início da pandemia passa de 22.718.000. Chegamos hoje à maior média de casos desde 1º de julho do ano passado. São, em média, 52.714 casos por dia, um aumento de 614% na comparação com a média de 2 semanas atrás. A média de mortes está em 123 óbitos por dia, 7% a mais em 2 semanas, percentual de estabilidade. Hoje a Paraíba não divulgou os dados. 12 estados estão com alta na média de mortes, 3 têm estabilidade e 10 estados e o Distrito Federal aparecem com queda. Hoje, 13 estados não divulgaram as informações sobre a vacinação. Nas últimas 24 horas, 47.782 pessoas tomaram a primeira dose, 138.937 a segunda dose ou a dose única, 576.355 a dose de reforço, total do dia 763.074 vacinados. Desde o começo da vacinação, mais de 161 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose da vacina, 75,84% da população. Quase 145 milhões estão com a vacinação completa, 67,93%. E mais de 31 milhões tomaram a dose de reforço, 14,65%. No mapa, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa. Outras informações em g1.com.br/coronavírus. Ana Luísa, Bonner. Obrigada, Malu. O primeiro-ministro do Reino Unido admitiu hoje que participou de uma festa na sede do governo durante um lockdown. Order!
Foi um daqueles dias em que esse país aqui para e vê o parlamento arder. É tradição. Toda quarta-feira, deputadas e deputados fazem cobranças públicas ao primeiro-ministro. E a de hoje foi uma só. A festinha com umas 40 pessoas no jardim da sede do governo em maio de 2020. Tragam suas bebidas, convocou o principal assessor de Boris Johnson, no e-mail divulgado ontem pela imprensa britânica. Na época, a regra do próprio governo falava que só eram permitidos encontros ao ar livre entre 2 pessoas. Ao finalmente falar sobre o assunto, Boris Johnson já chegou pedindo desculpa. Mr. Speaker, I want to apologize. Quero me desculpar. Sei que milhões de pessoas nesse país fizeram sacrifícios extraordinários nos últimos 18 meses. E sei a raiva que sentem de mim e do governo que eu lidero quando veem que quem fez as regras não respeita as regras. Preciso assumir a responsabilidade. And I must take responsibility. Foi quando Boris Johnson ainda revelou que ele próprio deu uma passada de 25 minutos na festa. Quando cheguei naquele jardim para agradecer aos funcionários pelos esforços que vinham sendo feitos, eu acreditava que era um evento de trabalho. Mas, analisando agora, eu deveria ter mandado todo mundo sair dali e entrar. A oposição foi tomada pela revolta. Que espetáculo patético, disse o líder da esquerda. Ridículo, ofensivo. O país inteiro trancado em casa e ele organizando bebedeira na residência oficial. Mesmo com pedido de desculpas ali no parlamento, a pressão para que Boris Johnson renuncie é imensa. O primeiro-ministro vai dormir essa noite sabendo que tem até colega do próprio Partido Conservador achando que não tem mais qualquer condição dele continuar no cargo. O estrago é grande. Traga uma garrafa para um evento de trabalho é uma ideia nova, escreveu um deputado conservador, que mais tarde deu uma entrevista dizendo que Boris Johnson é um morto-vivo. O governo pede que todos aguardem o resultado de uma investigação interna. O parlamento não vai dar descanso. A oposição diz que a única atitude decente agora é mesmo a renúncia. Esse deputado falou, pede para sair, Boris Johnson. Aceita, a festa acabou. O aumento dos casos de Covid e de gripe tem reduzido o número de doadores nos bancos de sangue do Brasil. Nos hemocentros, a situação é crítica. Em São Paulo, o estoque para a região metropolitana só dura mais um dia. Em períodos de fim de ano e feriados em geral, os hemocentros de todo o país sofrem queda de doações. Mas com a disseminação da variante Ômicron do coronavírus e o vírus H3N2 da gripe, a quantidade de doadores despencou. No maior hemocentro do país, a Fundação Pro Sangue de São Paulo, a situação é de emergência. A fundação atende mais de 100 hospitais públicos na Grande São Paulo. Temos sangue para atendimento dos pacientes por mais um dia. O que a gente está captando, a gente está liberando para as situações mais necessárias. E o próximo passo será o cancelamento de cirurgias eletivas. A situação também é crítica em vários hemocentros do Brasil. Em Brasília, ir atrás dos doadores é a estratégia para aumentar os estoques. Como nossos estoques estão muito baixos, o Hemocentro está te convidando a fazer uma doação. Também está faltando bolsas de sangue em Salvador, Campo Grande, Recife, Natal, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e em Cuiabá. O tempo que a gente vem aqui, meia horinha você termina e ajuda muita pessoa. O processo para doar sangue é muito rápido. Depois de fazer um cadastro e passar por uma triagem, a coleta é realizada. Ela é muito segura, feita com materiais totalmente descartáveis. São retirados 460 mililitros de sangue. Um procedimento que dura cerca de 15 minutos. 15 minutos que podem salvar até 4 vidas. Com cada bolsa dessa, o Hemocentro é capaz de extrair 4 componentes do sangue, que são usados para tratar diversos pacientes. Para doar, é preciso estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e pesar no mínimo 50 quilos.
Quem tomou vacina contra gripe ou Covid tem que esperar entre 2 a 7 dias para fazer a doação, dependendo do imunizante. Já quem pegou coronavírus deve aguardar 30 dias após o desaparecimento dos sintomas. Para resfriado, a espera é de 7 dias. Se nunca doaram, venham tentar uma primeira vez. Grande parte das pessoas que vêm doar uma vez continuam fazendo a sua doação subsequente. É o caso da Lilian, que começou o ano estabelecendo uma nova rotina: doar sangue a cada 3 meses. Não custa nada, né? Tirar um tempinho para vir aqui. Não dói, é uma picadinha só. Às vezes você mesmo pode precisar, né? Então, assim, você gostaria que algumas outras pessoas viessem te ajudar. Então, pensa nisso na hora de ajudar. O Jornal da Globo é depois do Festival Ano Novo. Boa noite. Boa noite e até amanhã.